pessoal, quem fala sou eu, Arthur, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje, pessoal, antes de eu começar, eu queria já pedir desculpas pela demora de conteúdo aqui no canal, porque ultimamente eu tenho demorado para poder soltar vídeo aqui no canal, pessoal, demorado para poder soltar conteúdo, mas para recompensar vocês, tá aqui um vídeo que eu tinha prometido que eu ia soltar no sábado. Hoje, como vocês puderam ver no título, se vocês têm medo de palhaço, ou alguém que acompanha o canal ou veja os vídeos tem medo de palhaço, não veja esse vídeo porque não é recomendado. Mas, se você não tem medo de palhaço e quer ver esse vídeo, então, pessoal, cheio de enrolação e bora pro vídeo, que no caso o boneco de hoje é o boneco do Pennywise, pessoal, o palhaço do filme It, a Coisa, do capítulo 1 e 2, né? No caso, esse aqui eu me inspirei no boneco da NECA, né? Do Pennywise, que no caso é esse boneco aqui, eu vou botar a foto pra vocês poderem ver. Só que vai ter detalhes de um outro boneco aí que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês. Mas vocês devem estar desconfiando por que um braço dele tá de uma cor diferente e o outro tá de outra cor. Por quê? Porque a canetinha falhou, parou de pintar, né? Como, por exemplo, acho que aqui dá pra poder ver direitinho que tá numa tonalidade meio diferente, né? Uma tonalidade meio avermelhada. Não é proposital, que é por conta que a canetinha quando começa a falhar, a secar, ela muda de cor, né? Ela começa a ficar com uma cor meio estranha do cinza. Aí eu tive que optar em usar uma outra canetinha também, acabando. Aí eu tive que usar a carga dela para poder pintar, né? Eu tive que rasgar aquela carga daquela canetinha e usar aquele algodão para poder pintar o papel. E aí ficou desse jeito assim. Quase que eu não consigo terminar esse boneco, mas tá aqui. Uma cor um pouquinho diferente da outra, mas eu gostei do resultado. Deu para retratar bem o Pennywise. Coloquei detalhes fora a parte, como por exemplo esses babados que ele tem aqui. Não sei qual que é o nome disso, tem gente que chama de babado, não sei o que. Eu não sei bem o nome disso aqui, o certo. Mas tá aqui, ó, que é meio como se fosse uma saia, isso aqui, alguma coisa, sei lá o que é isso aqui de palhaço. Essas coisas que ele tem na perna e nos pulsos. E esses pompons aqui, sei lá como que chama esse negócio aqui. Eu não entendo de roupa de palhaço, então eu não sei metade das coisas, né? Mas são esses detalhes que ele tem nos pulsos, na manga das pernas e nos ombros, essas ombreiras dele, né? E também com detalhes de sombreamento, que são, por exemplo, as dobras que tem na roupa dele, as envergaduras nas pernas por conta da roupa. Ó, aqui também. Ó. Ele também é articulado, claro, né? Ele mexe o cotovelo com articulação de arame, né? Então, se você colocar ele numa posição, ele fica parado, né? Tá aqui, ó. Mexe o cotovelo, braço inteiro, joelho, perna inteira. Mesmo com essa saia aqui, não limita a articulação. Fica mais ou menos desse tamanho assim, ó. Dá pra dar uma boa articulada, ó, e não rasga. O pé também é articulado. Ele tem essa bota aqui com esse pompom na ponta, ó. Detalhes também das mãos dele. Fiz uma mão mais caprichada, né? Mais diferente do que vocês estão acostumados. Aqui, isso daqui é mais ou menos como se fosse as amarras da roupa dele, que é quando ele tira a roupa e coloca, né? O ator que faz isso, né? Isso obviamente não aparece no filme, né? E, obviamente, mais detalhes do rosto dele, né? Do rosto do Pennywise, ó. Vocês podem ver aquele rosto dele de mal. Esses detalhes na testa dele como se fosse meio que umas rachaduras que tem. Ele tem esses detalhes, né? Não que aconteceu alguma coisa ao longo do filme que deixou ele assim. Ele tem essas rachaduras no filme inteiro, desde o capítulo 1 e 2, sem exceção. Ó. Detalhes de sombreamento, né? É porque o cabelo dele tem uma tonalidade meio que um laranja avermelhado, né? Então é um laranja um pouquinho mais escuro em algumas partes e mais claro em outras, né? Tá aqui os detalhes do cabelo. E ele também vem com acessórios, como por exemplo o balão dele, pessoal. Ele vem com um balão pintado com vermelho bem escuro. Não é um vermelho clarinho, como por exemplo o vermelho de uma tinta normal, né? Tanto porque vocês podem ver que meu dedo tá até manchado por
por causa da tinta, porque eu usei um corante para poder pintar, deixar um vermelho mais vermelho sangue, entendeu? Um negócio mais escuro, porque as tintas normais não dá pra poder fazer meio essa coloração, só se misturar com preto. Eu não tinha preto, então eu tive que optar por fazer com esse corante, né? Que foi esse corante aqui que eu usei, que infelizmente mancha a mão, né? Se você não tomar cuidado, que é um corante alimentício que tinha, né? Porque como tava nessa febre de morango do amor, coisa e tal, aí tinha esse corante aqui em casa, então eu resolvi usar. E ele tem um arame, né, como o cabinho, aí você pode dobrar, fazer o que você quiser, mas eu prefiro optar por deixar ele assim bem retinho, né. Ele não encaixa na mão do boneco, né, não tem como encaixar mesmo se fechar o balão, ele tipo cai desse jeito assim, entendeu? Então eu vou mostrar daqui a pouco onde que eu deixo o balão, mas continuando, outro acessório que tem é o braço do George, né, como vocês podem ver, ó, tem o braço do George aí, vocês podem ver, ó, que tá meio estranho aqui nessa parte, por quê? Porque eu tinha molhado aí no corante, tinha colocado o corante no pratinho, molhei, só que a tinta acabou manchando demais, com que aparecendo o recorte aqui da mão colocado fora a parte, né, então não ficou tão bom aqui nessa parte, mas nessa parte aqui até que ficou legal. Eu opto por deixar ele desse jeito assim no cenário. Eu falei cenário, né? Então acompanha o vídeo que vocês vão entender que cenário que é. E outro detalhe que tem é o barquinho do George, escrito SS George, né? Tá aqui. É um barquinho de outro boneco que eu tinha do It, só que eu resolvi optar por usar nesse boneco, porque é um tamanho bem ótimo, né, comparado ao tamanho do boneco, né, e não é muito grande nem muito pequeno. Eu gostei do tamanho. Eu tentei até fazer um outro barquinho, só que eu não consegui, porque como é uma versão bem pequenininha, então não tenho a noção de qual seria o tamanho do papel que eu iria usar. Então eu resolvi optar por usar esse barquinho aqui para esse boneco, né, que é o barquinho do George. E agora, o último acessório que tem é o cenário, que é o bueiro, né? Que tem aqui o Pennywise lá dentro, pessoal, com um rosto totalmente monstruoso, né? Como vocês podem ver. E essa cabeça sai, dá pra você poder botar no boneco, vocês vão entender como é que funciona. Mas tá aqui, ó, como vocês podem ver, os detalhes. Ó, como vocês podem ver aqui a água, né? Que o cenário se passa quando tá chovendo, porque isso aqui é um cenário que pode ser usado no filme do capítulo 1, né, que é quando acontece a cena do George, que é a água, né, escorrendo para dentro do bueiro, indo, né, tipo, caindo a água aqui, escorrendo para dentro do bueiro, porque eu usei traços um pouquinho mais escuros, né, como vocês podem ver. A grama da calçada, ó, não foi tão bem feita assim, mas aqui, essas duas coisas é onde fica o boneco, onde eu encaixo o boneco aqui em cima. E um outro mecanismo que dá pra poder fazer é você tirar isso aqui, né? É meio que um encaixe que eu fiz. E você arrancar essa cabeça daqui pra poder usar no boneco. Você pode decidir qual cabeça que você quer usar. Se você quer usar a cabeça monstruosa, né? Essa cabeça aqui no boneco. Ou se você quer usar... colocar essa cabeça aqui pra dentro do bueiro, né? Dá até pra você poder colocar um pouquinho mais baixo, né? É porque a outra cabeça foi erro de medidas, por isso que ela ficou mais alta. Aí você pega, encaixa aqui e tá lá o Pennywise só de olho esperando alguma criança aparecer. Ó, dá pra poder colocar o barquinho aqui de enfeite, ó, indo pro bueiro, e o braço do George do outro lado. Ó, desse jeito assim. É um cenário bem bacana, bem inspirado no filme, que eu me inspirei em um boneco também que existe, que é esse boneco aqui, pessoal, que tem os mesmos acessórios e os mesmos cenários, pessoal, que no caso é um cenário só, mas é o mesmo cenário, pessoal, que eu me inspirei para fazer. Eu gostei tanto dessa ideia que eu falei, eu preciso de um cenário do Pennywise para colocar. Então eu resolvi fazer, além do boneco, o cenário pro Pennywise, né? Que é ele lá de olho esperando alguma criança aparecer, com os outros acessórios, né? Que vem junto com ele, que é o balão, o barquinho e o braço do George.
e o boneco em si, né? Mais de perto também o rosto dele monstruoso, ó. Que é nessa cena que ele aparece desse jeito assim. Também no capítulo 2, que é quando ele tem aquela cena da casa divertida, né? Que ele aparece na casa dos espelhos com essa mesma cara. E dá pra poder usar tanto pro capítulo 1 quanto pro capítulo 2. Aqui, ó. Aí, como eu expliquei como que eu deixo o balão, né? Eu coloquei uma fita crepe lá dentro, não sei se vai dar pra poder enxergar, né? Em um dos buraquinhos, que é pra você poder conseguir colocar o balão lá dentro, né? Ó, pega. Ó, acho que eu vou pausar aqui um pouquinho e já volto. Pronto, gente, consegui, ó. Fica desse jeito assim o balão, ó. Fica bem direitinho, ó. Ele não cai pros lados nem nada. Fica retinho. Desse jeito assim, pessoal, ó. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rápido. Só pra não deixar vocês sem conteúdo, né? Sem ter que assistir aqui no canal, né? Precisava de um vídeo novo. Mas tá aqui o vídeo novo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, pessoal. E também já não esqueça de passar no canal dos meus amigos, que vocês vão gostar, pessoal. E passam lá, sigam eles, que o canal deles é top demais, pessoal. E também, mais uma coisa aqui, hoje é aniversário de um dos meus amigos do canal, né? Que é o Gabriel F. Barros, pessoal. Então, parabéns, Gabriel. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Mais de 5 anos que a gente tem de amizade. E agradeço muito por você ser esse amigão que você é. Hoje é aniversário dele, pessoal. Então eu gostaria muito que vocês passassem lá no canal dele e deixasse essa homenagem pra ele, pessoal, que ele iria ficar muito feliz. Então passa lá no canal dele, também veja os vídeos dele, que também vocês vão gostar, pessoal. Ele tá um tempinho já sem postar vídeo, mas continue acompanhando que vocês vão gostar. E também não deixe de acompanhar, é claro, os meus outros amigos dos outros canais, que vocês também vão gostar do conteúdo deles. Então, pessoal, esse foi o vídeo e falou, pessoal!